paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Hoje nós vamos ministrar a palavra de Deus, cujo tema é Jesus ainda é. Está registrado no capítulo 13 do livro de Hebreus, versículo 8. Hebreus 13, 8. Assim diz a palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Senhor, que está, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, ao coração de cada um daqueles que creem e daqueles que ainda não creem, mas um dia vão crer. É assim que nós oramos, que essa palavra possa alcançar pessoas que necessitam, que procuram um Senhor, que procuram um Deus e não conseguem achar, mas eu digo que Jesus Cristo, Ele é ainda o Senhor, Ele ainda é Deus e Ele vive. Amém, em nome de Jesus. Assim diz a introdução: tudo que é eterno é absoluto, imutável, invariável, não muda, como está escrito, né? Aqui que nós lemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a característica e a essência do nosso Deus eterno. Assim, Jesus Cristo se declara como o mesmo, o eterno ontem, o eterno hoje e o eterno para sempre. A sua palavra, portanto, é a verdade absoluta, invariável, que expressa a sua vontade absoluta para sempre. Como ele mesmo disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, unigênito, Salvador, libertador, nosso advogado, o grande médico, o que leva nossas dores, a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida. Ele é o bom pastor, ele é o intercessor. Então Jesus, como Filho de Deus, ele era o único Filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele veio como único, mas agora ele não é o único, ele é o primogênito, porque dele surgiu tantos outros filhos de Deus, como eu, como você. Talvez você pense que não, mas você pode ser realmente filho de Deus. Ele é o Salvador, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que tira o jugo sobre a nossa vida. Ele é o nosso advogado, aquele que intercede por nós, aquele que toma conta das nossas causas, que aceita as nossas causas para nos defender. Quantas pessoas querem nos acusar, nos destruir, mas Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele é o grande médico, ou aquele que cura. Os médicos hoje têm um bom ministério, um bom trabalho de não curar, mas de ajudar aquela pessoa a superar aquele problema da enfermidade. Mas ele trata apenas, porque Deus, Jesus, é aquele grande médico que ele pode tirar a sua dor, ele pode tirar a sua enfermidade, ele pode levar você a ser uma pessoa normal, uma pessoa sadia, porque ele veio para isso. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. É aquele que leva nossas dores. Quantas dores nós passamos, quantas dificuldades que nos traz dores, e Jesus Cristo, quando ele diz que se nós crermos nele, se nós confiarmos nele, ele leva as nossas dores, ele é poderoso para levar, para tirar esse jugo de sobre a nossa vida, e ele também diz a palavra que ele é a luz do mundo. Esse mundo que anda em trevas, esse mundo que nós vemos tanta dificuldade, tanta escuridão, tanta maldade, mas Jesus Cristo, ele levou toda a tristeza, ele levou toda a escuridão, todas as trevas, porque ele trouxe luz. Onde Jesus está, tem luz. Onde Jesus está, você enxerga o caminho, você enxerga a verdade e você tem vida. Ele é o bom pastor, aquele que cuida de nós, como o pastor cuida da ovelha para que nunca falte. Aquele salmo tão conhecido, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e quando ele é meu pastor, nada me faltará. Amém? É assim que Deus é, assim que Jesus é. Então, por isso que eu digo, Jesus ainda é. Jesus não foi, Jesus não vai ser, ele é ainda. Em pleno século 21, Jesus ainda é. O primeiro ponto, ele é o mesmo que ontem. O que Jesus fazia ontem, no passado? A palavra de Deus diz,
no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, no princípio da criação, Jesus estava lá. Jesus não veio apenas ali no Evangelho de João, Jesus não veio apenas ali depois de passado 400 e poucos anos, não. Jesus, ele está desde o princípio. Em João diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus, que é o Verbo, no princípio, diz ali em João que Jesus era o Verbo, e ele estava no princípio. Então, desde o princípio, Jesus é. Também diz no livro de Gênesis, capítulo 1, 26, né, Jesus estava como? Aonde? Na criação do homem. Ali diz, Gênesis 1, 26, diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. E no versículo 31 diz que era muito bom. Jesus estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, ali no capítulo 3, 25 de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 3, 25, ali fala sobre 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali no Velho Testamento, ali diz a palavra de Deus que aqueles 3 jovens não quiseram obedecer uma ordem do rei, né? O rei Nabucodonosor, que queria que eles adorassem uma estátua que ele fez para que ele possa ser engrandecido. E aqueles 3 jovens, falavam que não podemos adorar outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Então foram lançados naquela fornalha, foram ali desafiados aqueles jovens a desobedecer a ordem de Deus, para ser lançado aonde? Numa fornalha de fogo ardente. Aquele rei ficou tão irado que aqueles jovens não queriam obedecer o mandamento do homem. E ele falou, não, se vocês não me obedecer, eu vou lançar vocês naquela fornalha, eu vou aquecer ela 7 vezes mais, e você vai ser lançado lá dentro. Ele falou, olha rei, uma coisa nós sabemos, Deus é poderoso para me livrar, para nos livrar das tuas mãos, mas se ele não nos livrar, mesmo assim, rei, nós não vamos desobedecer a Deus para obedecer ao homem. E ali a palavra diz que aquele rei ficou furioso, pegou os seus soldados mais fortes, pegaram aqueles 3 jovens, jogaram ali dentro daquela fornalha. E a palavra de Deus diz que quando aqueles jovens caíram dentro da fornalha, aqueles homens que o atiraram, a fornalha era tão quente que aqueles soldados que atiraram eles foram queimados. E a palavra de Deus diz que quando jogaram aqueles 3 jovens, o fogo apenas queimou as cordas que prendiam ele, mas nenhuma parte do corpo dele, nem os seus vestes foram queimados. E o rei olhou e de repente ele viu que chamou o seu soldado e falou, o que está acontecendo? Ele falou, o que foi, rei? Nós não jogamos 3 jovens ali dentro, não jogamos 3 pessoas. Ele falou, jogamos, mas eu estou vendo 4ª pessoa, e aquele 4º, ele parece o filho dos deuses. E aí aquele rei então caiu com o rosto em terra e falou, verdadeiramente, sai daí, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai daí, porque verdadeiramente eu sei que você serve ao Deus verdadeiro, o Deus vivo. E ali nós vimos que Jesus estava ali junto com aqueles 2 jovens, aqueles 3 jovens. Amém? Então, a palavra de Deus diz que Jesus também é o mesmo. Vamos passar para a terceira parte, que é, né, segundo tópico, mais falar do terceira parte, que é ele é o mesmo eternamente. Não é amanhã ou no futuro, mas é eternamente, para toda a eternidade. Você sabe o que é eternamente? É eterno, nunca acaba. Então a palavra de Deus diz que Jesus ele é o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio e ele é o fim. Apocalipse 1:5 diz, a fiel testemunha a nosso respeito. Diz também, Apocalipse 1:8, o alfa e o ômega. Apocalipse 5:5, o leão da tribo de Judá, que já venceu. Apocalipse 17:14, o cordeiro que vencerá. Apocalipse 20:10, o diabo vencido para sempre. Então nós vemos que Jesus, ele foi ontem, ele é ontem, não tem erro de português, porque ele é ontem e ele é eternamente, ele é para sempre. O mesmo, e também ele é o mesmo hoje. É o ponto fundamental que nós queremos falar, que Jesus ainda é. Ele é o mesmo hoje, em pleno século 21, em pleno a meio de todas essas crises, essa dificuldade do ser humano de poder compreender o que é Deus, essa dificuldade de poder ver o ser humano que não reconhece mais Deus, que estão perdidos
neste mundo estão sendo destruídos, famílias sendo destruídas, casais sendo destruídos, casamentos sendo destruídos. Nós vemos jovens sendo destruídos, sendo consumidos pela droga, pela prostituição. Nós vemos famílias sendo consumidas pela miséria. Nós vemos tanta fome. E você talvez pense, mas poxa vida, por que tudo isso acontece? Mas cadê Deus? Cadê Jesus? Eu digo para você, Jesus ainda é o mesmo hoje, em pleno século 21. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Jesus fez tudo isso no passado, se já fez na eternidade, por isso declaro que ainda hoje Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura sua vida, Ele restaura sua família, Ele restaura sua casa, Ele restaura seu casamento. Ele ainda, de restaurar tudo isso, Ele ainda destrói as obras do inimigo, as obras do diabo que foram feitas para destruir sua vida. A palavra de Deus diz que o diabo veio senão para matar, para roubar e para destruir, mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então muitas vezes as pessoas falam, mas o diabo está aí realmente para destruir, mas ele também está aí para ser destruído. E a palavra de Deus diz que o inimigo ele se levanta, mas quando ele se levanta, Jesus se levanta mais forte que ele. E nós podemos entender ali quando Jó, depois de passar por toda aquela situação, nós vemos ali aquele homem que perdeu a sua família, nós vemos aquele homem que perdeu todos os seus bens, nós vemos ali aquele homem que ficou com o seu corpo todo cheio de enfermidade e passando tanto tempo ali, e um dia ele disse, verdadeiramente o meu rei, o meu redentor vive, e ele se levantará sobre a terra e vencerá por mim. E assim aconteceu, e Deus restaurou na vida de Jó tudo aquilo que ele tinha perdido, restaurou a sua saúde, restaurou a sua casa, deu-lhes mais filhos mais bonitos, restaurou toda a sua finança e fez tudo novo na vida de Jó. Então Jó viu que realmente aquele que vive eternamente, ele se levantará. E como eu digo para você também, Jesus também ele vai se levantar sobre a tua vida, ele vai restaurar, não importa o que está acontecendo, não importa o problema, a dificuldade, em nome de Jesus. Hoje, você deseja que algo aconteça na sua vida, na sua casa ou no seu trabalho? O que é necessário? O que você precisa? Uma vida transformada? A cura de uma enfermidade? A libertação das drogas? Um casamento diferente, maravilhoso? Ver uma pessoa que você ama tanto sendo liberta dos vícios, da droga, do álcool? Ver a sua família inteira rendida aos pés de Jesus? Esses milagres podem e vão acontecer somente quando eles forem desejados e buscados em Jesus com fé. Só Ele pode realizar esses milagres, pois este nome está acima de todos os nomes. Este nome, Jesus Cristo, ainda tem o poder. Esse nome ainda tem poder para realizar em pleno século 21, em plenos dias de hoje. Basta a pena que nós cremos. Próprio Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, a Ele foi dado todo o poder sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. Não há lugar, não há espaço nesse mundo, não há espaço nessa terra, não há espaço em qualquer lugar deste mundo que Jesus Cristo não possa alcançar, que Jesus possa te curar, te libertar, te restaurar. Assim eu declaro que a palavra de Deus diz, Jesus Cristo ainda é. Ele é o Senhor, o libertador, em nome de Jesus. Assim eu creio. Receba agora esta oração em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão decepcionadas com homens, quantas pessoas estão decepcionadas com suas famílias, com seus filhos, com seus cônjuges, mas hoje, Pai, Senhor, eu creio que, Pai amado, ao eles ouvirem a Tua palavra e ao eles crerem, Senhor, no Teu Evangelho, Pai, eu sei que o Senhor vai trazer cura, eu sei que o Senhor vai trazer milagres, eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas, Senhor, na vida de cada um dessas pessoas. Por isso, Senhor, nós oramos e nós Te agradecemos por essas vidas, Pai, porque eu sei que ainda hoje,
ainda hoje o Senhor vai fazer um grande milagre em cada um desses que puderam ouvir a tua palavra, Pai, e também no meio dos seus familiares, grandes coisas vão acontecer. Eu creio e por isso eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quem vos fala aqui é o pastor Nilson, do Ministério Célor, da Comunidade Evangelho Louvor e Restauração. Estamos à sua disposição e que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Amém.